Direito penal, lei penal no espaço. Continuando o estudo do direito penal, ainda falando na lei penal no espaço, in persona, vamos falar sobre alguns princípios que regem a extradição. Dessa forma, podemos classificar esses princípios em princípios básicos, quanto ao delito, quanto à ação penal ou quanto à pena, e ainda em relação ao princípio no refoulement. Em relação aos princípios básicos, podemos apontar o princípio da pacificação social e o princípio da reciprocidade. Em relação ao princípio da pacificação social, ele é semelhante ao tribunal do júri quando falamos em relação a onde será julgado o crime, pois ele informa que o julgamento dos crimes deve ser feito pelos seus pares e deve ser realizado no local onde deverá ser facilitada as provas ou a colheita de provas. Portanto, o julgamento e a punição será onde o crime foi praticado. Já em relação ao princípio da reciprocidade, ele se encontra descrito no artigo 103 da Lei 13.445, que diz que a transferência de pessoa condenada poderá ser concedida quando o pedido se fundamentar em tratado ou houver promessa de reciprocidade, que nada mais é do que a igualdade de tratamentos entre os países que farão essa extradição. Já em relação aos princípios quanto ao delito praticado, teremos o princípio da legalidade, o princípio da especialidade e o princípio da identidade da norma. O princípio da legalidade se encontra escrito também no artigo 103, na Lei 13.445, que acabamos de ler, que diz que o pedido de extradição deve ser fundamentado em tratados ou em reciprocidade. Já em relação ao princípio da especialidade, ele está descrito no artigo 9.6, inciso 1 da Lei 13.445, que diz que não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado referente assuma o compromisso de não submeter o extraditando à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição. Dessa forma, o país que está extraditando não pode julgar o extraditando por fato anterior ao pedido de extradição, ferindo assim o princípio da legalidade, bem como o princípio da especialidade. Temos ainda o princípio da identidade da norma, também conhecido como princípio da dupla imputação, disposto no artigo 82, inciso 2 e 6 da Lei 13.445, que diz que não se concederá a extradição quando o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente, ou ainda a punibilidade estiver extinta pela prescrição segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente. Portanto, o ato deve ser crime em ambos os países ou em cada um deles no mínimo, privilegiando dessa forma a tipificação, e não pode estar prescrito em ambos os países, privilegiando dessa forma a punibilidade. Já em relação à ação penal ou em relação à pena, teremos o princípio da comutação, o princípio da jurisdicionalidade e o princípio do non bis in idem. O princípio da comutação, que é corolário do princípio da humanidade, se encontra descrito no artigo 96, inciso 3 da Lei 13.445, que diz que não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado requerente assuma o compromisso de comutar a pena corporal perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 anos. Portanto, caso o país solicitante tenha pena perpétua ou corporal ou pena de morte, deverá transformá-la em pena privativa de liberdade para o extraditando no limite de até 30 anos de pena, salvo nos casos de crime em guerra declarada, nos termos do artigo 5º, inciso 47A da Constituição Federal, que permite a pena de morte para os crimes realizados em guerra declarada, que diz que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84.19 da CF. Portanto, caso a pena do crime seja de morte e tenha ocorrido em período de guerra declarada, será possível a extradição. Já em relação ao princípio da jurisdicionalidade, ele contém implicitamente o princípio do juízo natural,
está descrito no artigo 82, inciso 8 da Lei 13.445, que diz que não se considerará a extradição quando o extraditando tiver de responder no estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção. Portanto, proíbe também o tribunal de exceção. Já em relação ao princípio do non bis in idem, se encontra disposto no artigo 82, inciso 5 da Lei 13.445, que diz que não se concederá a extradição quando o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. Assim é proibida a extradição se o extraditando for condenado, absolvido ou processado por igual fato gerador do pedido de extradição. Por fim, temos o princípio do no refoulement, que se encontra descrito no artigo 33 da Lei 9474. E essa lei define mecanismos à implantação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e diz que, em relação à extradição, o reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio. Portanto, esse princípio diz que, se for reconhecido refúgio a uma determinada pessoa e esse fato gerador for o mesmo que motiva a solicitação de extradição, esse refúgio obstará à extradição. Mas observe que deve ser o mesmo fato gerador motivado na extradição.